Olha, a nossa equipe teve acesso ao boletim de ocorrência, onde cita a participação do deputado estadual Luiz Moura, do PT, em uma reunião que aconteceu na sede de uma cooperativa de micro-ônibus. Estariam presentes supostos membros de uma facção criminosa, um deles, conhecido por não sei o quê, do alfaiate, que é um bandido que era ligado à criminalidade, e a polícia investiga a participação do grupo em ataques a ônibus da capital. A reportagem é do Márcio Campos, ele vai explicar direitinho a situação, e o secretário Dr. Grela, né, que é um homem de leis, já está aqui posicionado. Cadê o Dr. Grela, o Claudinho? O Claudinho também está aí, né? Dr. Grela já está aí, já vou falar com ele. Deixa eu ver primeiro a reportagem. O Glorinha, traz aqui o gigante, soca a porva, vai. De ladrão no sul do país a deputado estadual em São Paulo. Este é Luiz Moura, do PT. Condenado a 12 anos de prisão por roubo na década de 90 em Santa Catarina e no Paraná, passou 1 ano e meio atrás das grades e fugiu. Após a prescrição dos crimes, reapareceu e afirmou estar arrependido. Em 2010, foi eleito deputado estadual pelo PT de São Paulo, com mais de 104 mil votos. De acordo com este boletim de ocorrência, Luiz Moura e outras 42 pessoas estavam dentro da sede da Transcooper, uma cooperativa aqui na zona leste de São Paulo, quando os policiais que investigam o crime organizado chegaram. A equipe investiga uma suposta ligação do PCC com os ataques a ônibus na capital. Neste dia 17 de março, os policiais tinham informação de que a reunião onde estava o deputado seria para acertar detalhes sobre queima de ônibus. Além do deputado, os investigadores encontraram no local Carlos Roberto Maia, o Carlinhos Alfaiate, ladrão de banco, foragido da justiça, que acabou preso. Já o deputado Luiz Moura, como consta no boletim de ocorrência, foi liberado no local. Os averiguados, levados para a delegacia, disseram que estavam na reunião com o deputado para tratar de assuntos ligados à cooperativa. Tentamos um contato com o deputado Luiz Moura, mas ainda não conseguimos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, deputado Luiz Moura, aqui é o Márcio Campos da Band. Se o senhor puder me retornar, eu agradeço, tá bom? Um abraço. Doutor Grela, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Não só essas perguntas precisam ser respondidas, mas como também, se o objetivo dessa operação policial era chegar à conclusão de que poderiam alguns caras estarem reunidos nesse local, e eram 40, né? Como é o nome dessa empresa aí, que eles estavam reunidos lá? Então, mas era para estar no jornal, é só pegar o jornal que a gente tem aí. Todos os jornais têm, entendeu? Mas se os caras estavam lá reunidos com o objetivo de queimar ônibus, não é? Por que o deputado não foi conduzido, por exemplo, à delegacia e foi liberado em seguida? E mesmo sendo liberado em seguida ali no local, por que a polícia não divulgou que havia um deputado do lado de um bandido que possivelmente é ligado ao PCC? A gente fica curioso com esse fato, mas certamente o senhor tem alguma explicação para isso. Boa tarde, doutor, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde, Datena. Na verdade, essa foi uma diligência, dentre outras tantas, que estão sendo feitas e outras que serão feitas para investigação de crimes de associação criminosa e outros crimes conexos, inclusive lavagem de dinheiro, que o Departamento Especializado, o DEIC, está desenvolvendo com foco nos incêndios de ônibus aqui na capital. Aquela diligência foi realizada porque a polícia tinha informações dessa reunião, não é? Tomou as medidas ali no local, acabou encontrando e detendo um indivíduo que era procurado pela justiça, ou seja, contra quem tinha um mandado de prisão, e evidentemente a participação de todos os demais, inclusive do parlamentar nominado, vai ser objeto de esclarecimento no curso das investigações, que não se limita a essas pessoas. Eu queria ressaltar isto, né? O boletim de ocorrência apresentado, na verdade, é um documento público e, portanto, ele retrata aí uma diligência realizada pelo DEIC, mas não a única diligência. As investigações, como eu disse, elas estão em andamento e elas têm por escopo esclarecer autoria, enfim, associação criminosa, as várias linhas de investigação. A mais forte é de que há possível participação do crime organizado nesses incêndios de ônibus. Portanto, é um fato bastante
bastante complexo, que a polícia está investigando, os trabalhos estão em andamento e nós queremos crer aí que num futuro nós teremos o esclarecimento dessas ocorrências. Só para saber, secretário, curto e grosso, esse deputado Luiz Moura, do PT, ele está sendo investigado, a condição dele é de pessoa investigada, porque afinal era um parlamentar que estava junto de um bandido que era ligado ao PCC. Ele pode dizer até que não conhece o cara, mas ele está na condição de investigado ou não? Não, não está e não pode estar porque, na verdade, o nome dele apareceu nessa diligência. Se surgirem, evidentemente, novos elementos de provas que apontem para uma participação mais concreta, este fato terá que ser levado para a instância competente, porque a investigação de parlamentar, de deputado, não é da esfera da Polícia Civil, e sim da chefia do Ministério Público. Portanto, o que a polícia está fazendo é aprofundar a investigação, ele ainda não figura como investigado, poderá vir a figurar, mas a polícia está trabalhando, evidentemente, para elucidar. Aparecendo algum outro elemento de prova, certamente que a autoridade policial fará o deslocamento da investigação no que se refere ao deputado para a instância competente. O senhor considera estranha a presença dele nessa reunião com um elemento criminoso que foi detido ou não? Não, na verdade, Datena, é difícil se fazer um juízo de valor nesta fase inicial da investigação. Entendi. Nós precisamos aprofundar, adiantar os trabalhos, colher novos elementos de provas, para tirarmos uma conclusão. Por hora, o que se tem é este dado, que ele estava presente no local. Neste local foi preso uma pessoa, um famoso ladrão de bancos, que tinha mandado judicial de prisão contra si, e, portanto, resta-nos agora dar andamento, dar todo o respaldo para que essas investigações prossigam e a gente tenha lá o esclarecimento mais à frente. Com essa ressalva que eu faço, claro, de que se a polícia detectar novos elementos consistentes da participação do deputado, evidentemente que ela deslocará, no que se refere a ele, a investigação para o âmbito competente. Secretário, é correto ou não que depois dessa operação, que incluiu não só essa ação, onde estava o deputado, com o tal de Carlinhos Alfaiate, e outras ações, é correto dizer que essas ações de ônibus queimados praticamente deixaram de existir aqui em São Paulo, que provaria que existe realmente uma ligação do crime organizado nesses atos criminosos? É fato ou não que depois dessas operações diminuiu o número de números queimados? Datena, o que se pode afirmar é que uma das linhas fortes de investigação é a participação do crime organizado. Como eu disse, seria prematuro agora nós afirmarmos e fazermos alguma conclusão nesse sentido. Eu não gostaria de fazer porque não temos elementos seguros, não temos clareza ainda do que realmente está acontecendo ou aconteceu e da participação aí dos segmentos responsáveis por esses atos criminosos. Portanto, nós temos que avançar ainda com esses trabalhos. São crimes clandestinos, ocultos, muito difícil de se achar testemunhas e, portanto, isso exige um trabalho intenso da polícia que está sendo desenvolvido. Olha, há que se ter muita segurança em relação a utilizar a lei, não é? Porque nós tivemos um caso claro, outro dia aí, em que um parlamentar foi preso com mais outros, vários bandidos, entre eles um doleiro famoso, o tal de Youssef, e por uma decisão de um ministro do Supremo, todo mundo foi colocado na rua de uma hora para outra e houve uma chiadeira total. De repente, esses outros 11 que haviam sido colocados na rua, além do parlamentar, o ministro voltou atrás, porque não era possível, de repente, só à luz da lei, você soltar 11 criminosos, porque um cara tem foro privilegiado, ele é parlamentar, e que por isso teria que ser investigado pelo Supremo, teria que passar pelo Supremo. Então, é muito estranho, porque de repente, se você usar uma lei ao pé dessa lei, porque a lei que solta é a lei que prende. Se você, de repente, usar o lado da lei que solta, você passa à sociedade a impressão de que o princípio coercitivo do direito está jogado na lata do lixo. Quer dizer, se você cometeu um crime, você vai pagar por isso. E isso me parece, nós chegamos quem sou eu para comentar uma decisão do senhor ministro do Supremo? Não sou ninguém, não teria condição de comentar isso, mas achei estranho, tanto que ele voltou atrás depois. Então nós temos que ter muito cuidado, é claro, para não condenar ninguém injustamente, mas não podemos também ficar com essa história de que temos que soltar muita gente porque a lei assim o diz. Não é bem assim, a lei tem que ser analisada friamente e de repente as pessoas
que cometem crimes, ou com crime organizado, ou fora do crime organizado, porque nós temos no Brasil uma tendência, assim, muito libertária. E libertária em termos negativos de gente que comete crime de lavagem de dinheiro, que sustenta o crime organizado, crime de estupro, crime de violência, crimes hediondos. Então, é claro que ninguém pode, indúbio pro réu, né? Esse é um outro princípio do direito. Ninguém pode sair condenando todo mundo. Mas, ultimamente, infelizmente, tem se usado muito o princípio de libertar gente perigosa. Mesmo porque foi extinto a necessidade do exame criminológico. O senhor entende o que eu digo, né, secretário? E tem que sempre estar atento para não cometer abuso, mas também para não permitir que essas pessoas continuem cometendo crimes e fiquem impunes, não, secretário? Eu entendo o que o senhor quis dizer, Datena, em relação ao deputado. E achei estranho por que essa notícia não foi divulgada. Nós só ficamos sabendo ontem pelo Márcio White, que é secretário de comunicação do Palácio dos Bandeirantes. Eu achei estranho isso não ter sido divulgado. Datena, está correta a sua colocação. Veja, não foi divulgado antes porque as investigações não chegaram ao final e, como ele disse, aquele é um dado inicial que depende de outras diligências e de outras provas, até porque esse aspecto que você acabou de abordar é fundamental. Não adianta a polícia simplesmente conseguir uma prova. Essa prova tem que ser válida, sob pena de ser invalidado o processo de apuração. Válida, que eu digo no sentido de que a autoridade competente é que tem que investigar. No caso de parlamentar, de deputado, não é a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Isso tem que passar pelo Tribunal de Justiça e tem que ser a chefia do Ministério Público, sob pena de nós cometermos uma nulidade e, portanto, a prova não ter valor, né? Então, essa que é a questão, Datena. Você tocou num ponto essencial. Nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque nós queremos sim a aplicação da lei com todo o rigor, mas é preciso que isso seja feito de modo válido, atendendo à lei e por autoridade competente. Então, se a autoridade policial constatar mais adiante indícios da participação, certamente que nós vamos ter que cuidar de deslocar a investigação no que se refere ao parlamentar para a esfera competente, para não incorrermos em nulidade, em vícios que possam comprometer, como você bem disse, a aplicação rigorosa da lei. Olha aqui, secretário, eu sei que o senhor tem que trabalhar uma única pergunta, porque se o senhor diz o seguinte, estamos apurando uma vertente fortíssima, a participação no crime organizado nesses ônibus queimados, e a gente sabe, ninguém pode negar que estamos à beira de uma Copa do Mundo e à beira de várias manifestações e protestos. Há indícios de que o crime organizado possa estar participando desses protestos, possa estar agindo de alguma forma no meio desses protestos, ou que ele vá fazê-lo, secretário? Há indícios, a polícia tem essas informações com o seu serviço de inteligência? Não, não temos essas informações, não há dados ou informações concretas nesse sentido, né? Posso dizer para você com segurança que até este momento os setores de inteligência das polícias não têm nenhuma informação que indique esta participação de facções criminosas, de grupos criminosos em protestos, né? Nós temos evidentemente pessoas que são baderneiras, pessoas dadas à violência, que infelizmente maculam o próprio direito de manifestação, não é? Prejudicam a todos, mas não de grupos e facções criminosas até o momento. O deputado Luiz Moura, citado ontem pelo secretário de comunicação do governo Alckmin, né, que estava numa reunião da Transcorp, é isso mesmo? Porque até agora pediu o nome da empresa, é Transcorp, é isso? Com 40 pessoas, esse é o Luiz Moura. Quem é esse aí, ô velho? Tem que me falar quem é, vai botando na tela, esse é o Luiz Moura. Ele estava lá nessa reunião com 40 pessoas e dentre essas 40 pessoas, em que se averiguava numa operação do Garra Dake, a participação de crime organizado em ônibus queimados. Não é? E o deputado estava lá e também estava nessa reunião, um tal de Carlinhos Alfaiate, é esse o nome do cara? Que é um criminoso ligado ao PCC. O deputado Luiz Moura foi citado ontem, foi citado hoje pelo secretário Grela e ele pediu para falar aqui, é evidente que ele vai falar, porque aqui nós damos espaço para todo mundo falar. Luiz, em primeiro lugar, boa tarde, deputado, como vai o senhor? Boa tarde, Datena, boa tarde a todos os seus telespectadores. Deputado, obviamente que o senhor já tomou conhecimento pelas declarações do secretário ontem aqui, não é verdade? E também repercutidas pelos
principais órgãos de imprensa, eu vi Folha de São Paulo, Estadão, sites todos aí, Terra, UOL, enfim, todo mundo repercutiu. O senhor deve estar muito mais inteirado do que a gente, deve ter lido essas notícias e deve receber essas notícias aí todas as manhãs dos seus assessores. Deputado, a primeira pergunta clara e óbvia, não é? O senhor tinha conhecimento que dessa reunião o Carlinhos Alfaiate, que era representante ali do crime organizado, ou um cara ligado ao PCC, como disse o secretário de Segurança Pública, estava ali nessa reunião? O senhor sabia disso? O senhor sabia com quem estava lidando ou não? Alô? Da Pena, eu nunca ouvi falar nesse... Alô, da Pena? Pode falar, pode falar. Eu nunca ouvi falar nesse Carlinhos Alfaiate, nunca tive contato. Fui convidado sim para essa reunião, onde nós estávamos discutindo ali a campanha salarial e reajuste aos cooperados da cooperativa Transcooper. Eu tenho uma relação dentro do transporte público. A minha bandeira, inclusive de mandato, é o transporte público. Agora, participei de diversas reuniões, fui convidado por diretores da garagem para poder fazer interlocução entre a Prefeitura da cidade de São Paulo, entre o secretário e o prefeito Fernando Haddad, e as permissionárias e concessionárias prestadoras de serviço público, com relação justamente à greve, para não ter essa greve na cidade de São Paulo, que deixou mais de 2 milhões de trabalhadores aí a pé nas ruas da cidade pela falta de ônibus. Você pode perceber, da Pena, que o que estão me acusando não condiz com a realidade. Primeiro que eu estava prestando um serviço para a população da cidade de São Paulo, fazendo com que não houvesse greve, dialogando com a categoria, levando as propostas para o governo, para não ter greve. E não teve greve na Zona Leste. Então, eu estava prestando um serviço para a população. Agora, me colocaram, talvez aí por uma questão política, no imbróglio, realmente, numa dessas cooperativas eu estava, chegou a polícia. A polícia chegou numa condição de averiguação, tanto é que não existiu nenhum ilícito, né, criminoso, dentro lá dessa cooperativa. Essas pessoas foram na condição de averiguado, não foram em carro de polícia, foram num ônibus. Eu não fui até a delegacia, não cheguei nem até lá, os policiais nem me convidaram para ir até essa delegacia. Bom, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, tanto que o secretário falou agora aqui, que o senhor não está nem na condição de investigado. Pode estar num futuro próximo, mas até agora não está na condição de investigado. Agora, a pergunta crucial é essa que o senhor me respondeu, porque também é fato que no meio daquelas pessoas que estavam ali, estava esse Carlinhos Alfaiate, que seria um criminoso ligado ao PCC e que a polícia estaria investigando possíveis ações criminosas contra ônibus que estariam sendo queimados. O que o senhor me disse aqui, e que é o mais importante de tudo, é que o senhor não conhecia esse cara que foi preso lá, que era ligado ao PCC. Isso é o mais importante. O senhor nunca ouviu falar desse cara? Nunca ouvi falar, Datena. Nunca ouvi falar nessa pessoa. Lá tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Eu estava lá dialogando com essa categoria, né? Em nenhum momento lá eu sabia dessa pessoa procurada pela justiça. Então, Datena, o que estão tentando atribuir a minha pessoa, né, sem dúvida nenhuma, é perseguição política. Porque se eu não fui de delegacia, ontem o secretário de comunicação disse que eu tinha sido conduzido até uma delegacia de polícia. Hoje já mudou a versão, disse que eu não fui da delegacia de polícia. Se tivesse tido algum ilícito penal, criminal, eles teriam me conduzido, usado a força coercitiva do Estado e me levado até a delegacia da Atena. Então, para você ver como é que tem distorção, né, isso muito claro, e que estão querendo usar politicamente aí nessa briga, né, para chegar aí às vias de fato de quem está cometendo esses crimes na cidade de São Paulo, estão querendo arrumar um culpado. E esse culpado da Atena não sou eu. Deputado. Eu assisti a entrevista agora do Grela. O Grela deixou muito claro que nem investigado eu sou, porque não tem nada contra mim. É por isso que eu estou acreditando no que o secretário de Segurança disse e que não estou rebatendo as suas posições, mesmo porque posso lhe fazer algumas perguntas rasgadas para deixar bem claro. Porque, de repente, a gente ficar conversando, só não adianta, porque eu também não posso extrapolar, né, a partir do momento que o secretário de Segurança falou assim, ó, não prendi, ou a polícia não prendeu, porque não havia provas de que ele estava ali em conluio com o cara do PCC que foi preso. Então, eu não posso extrapolar. Mas, se o senhor me permitir uma pergunta que eu não faria,
eu gostaria de fazer essa pergunta, mas só se o senhor permitir. Senão, eu não vou fazer. Não, Datena, pode ficar à vontade, eu estou aqui para responder qualquer pergunta. Porque é claro que se tem um deputado, né, e num ambiente onde havia 40 pessoas, é bem claro isso aí, com um cara que seria ligado ao PCC, o que o secretário quis dizer e o que as pessoas podem pensar é que o senhor estaria ligado a uma atividade criminosa, que não ficou provado ali, tanto que o senhor não foi preso. Agora, a pergunta clara e óbvia e cristalina que eu não gostaria de fazer, mas como jornalista vou fazer, principalmente porque abre espaço para o senhor falar, o senhor nunca teve ligação com o PCC de maneira nenhuma? Datena, graças a Deus, eu nunca tive ligação com nenhuma facção criminosa. Graças a Deus, isso eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo. Quem está tentando imputar isso, eu tenho certeza absoluta que isso é questão política. Porque pegar uma pessoa que estava trabalhando para não ter greve na cidade de São Paulo a favor da população e me imputar um fato criminoso, eu, no meu modo de entender, também é um crime. Estão cometendo um crime contra a minha pessoa. Não eu cometendo um crime. Porque se você prestar atenção, não teve greve na Zona Leste. A Zona Leste, em toda a nossa região, né, todas as empresas de ônibus estavam operando normalmente. Essa greve veio da Zona Norte, que parou o centro da cidade de São Paulo. E o secretário disse que estava passando um processo de investigação ali por queimas de ônibus na cidade. Então eu tenho certeza que ele não vai ter uma vírgula ou nem prova nenhuma contra a minha pessoa de ter qualquer tipo de participação dessa reunião, deputado, eu tenho amizade com os donos de empresas de ônibus, com as cooperativas. Nós estamos num serviço contrário. Né? Entendi. A cada ônibus que se queima na cidade de São Paulo é a população que perde o poder de locomoção. Deputado, nessa reunião ninguém chegou a falar em queimar ônibus, coisa nenhuma? Isso não existe, Datena. Nunca existiu. É aquilo que eu acabei de dizer. Eu sou um parlamentar, eu defendo a população, não trabalho contra a população. Queimar ônibus é deixar a nossa população a pé. Nunca se discutiu isso. A discussão lá, Datena, era na questão da remuneração e da campanha salarial, que agora estamos na época do dissídio. Sim. Então, essa discussão, a discussão era de remuneração, para levar essas propostas para a prefeitura, para justamente não ter greve. Esse foi o X da questão. Agora, imputar, né, ou tentar imputar em cima de mim uma coisa que eu não cometi, um crime que eu não cometi e que jamais o faria, isso é que é grave, isso é que é um crime.